Amados irmãos, eu quero te convidar a uma jornada que vai mudar a tua vida. Vamos estudar a Bíblia inteira juntos, livro por livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, nada vai ficar de fora. Não vamos pular páginas, não vamos evitar trechos difíceis, vamos abrir cada livro, entender o seu contexto, ouvir a voz de Deus em cada versículo e deixar que a sua palavra nos transforme passo a passo, da criação em Gênesis até a promessa eterna em Apocalipse. Vamos percorrer cada página, descobrir a história de Deus com seu povo e ver como toda a Escritura aponta para Jesus Cristo. Se você quer conhecer a palavra de verdade, crescer na fé e entender o plano de Deus do começo ao fim, venha comigo. Vamos começar juntos, devagar, com cuidado, mas com firmeza. A palavra de Deus ela é viva e ela vai nos falar a cada passo dessa caminhada. Pronto? Então vamos começar. Moisés ele começa com o livro dos começos, afirmando a existência de Deus, não explicando a sua existência. Depois de afirmar a existência de Deus, ele passa a descrever as suas obras. Deus é incausado, é o Pai da eternidade, é a origem de todas as coisas, e dele tudo dimana. O universo vastíssimo e insondável é a obra de suas mãos. Quando o universo ainda não tinha vindo à existência, Deus já existia. Ele precede o tempo e a criação, pois ele é eterno, ele é autoexistente, autossuficiente e transcendente. Eu concordo com Tozer quando ele escreve: Deus tem uma relação voluntária com tudo o que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. As primeiras palavras de Gênesis não são apenas um elogio a Deus, mas um auto-testemunho dele. Eu concordo com William MacDonald quando diz que as 4 primeiras palavras da Bíblia, "Num princípio criou Deus", formam o fundamento da fé. Se você crê nessas palavras, não terá dificuldade de crer no restante da Bíblia. Braumer, ele destaca que Gênesis 1:1 não questiona o porquê da criação, nem o plano de Deus para o mundo ou necessidade da criação, mas apenas relata como Deus criou o mundo. Deus existe e ele age criadoramente. Esse fato auspicioso, como já tratamos na introdução, ele refuta várias linhas de pensamento humano como, primeiro, o ateísmo. O ateísmo ele nega a existência de Deus, ao passo que Gênesis afirma a existência de Deus. Ao negar a existência de Deus, o ateísmo ele afirma que o universo ele surgiu espontaneamente. Contudo, isso é improvável porque o universo ele é feito de matéria e energia. E matéria e energia não criam a si mesmos. O universo ele é governado por leis, e leis não criam a si mesmas. Logo, alguém maior e independente da matéria criou o universo e estabeleceu leis para governá-lo. Segundo, politeísmo. Embora o termo Elohim, que é Deus, seja um substantivo plural, o verbo bara, criou, ele está no singular. Só há um Deus que subsiste em 3 pessoas. Moisés ele refuta a ideia pagã de vários deuses, que é o politeísmo, que as pessoas acreditam em vários deuses, mas na palavra de Deus diz que só há um Deus, e esse Deus tem 3 personalidades distintas. Terceiro, é o panteísmo. O panteísmo ele afirma que a divindade está misturada a tal ponto com a obra criada que Deus é tudo e que tudo é Deus. O panteísmo não faz distinção entre o Criador e a criatura, entre o autor da criação e a obra criada. Quarto, o materialismo. O livro de Gênesis afirma que Deus criou os céus e a terra, sem matéria pré-existente, pois antes do princípio só Deus existia. Logo, a matéria não é eterna, como pensavam os gregos. Ela foi criada e criada por Deus. Quinto, o evolucionismo. O livro de Gênesis afirma que no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois descreve que Deus fez isso em 6 dias da semana. O livro de Gênesis não corrobora a visão evolucionista, uma vez que afirma que a criação dos céus e da terra
e depois detalha essa criação em 6 dias da semana. O primeiro versículo do capítulo 1 de Gênesis, ele é fundacional, na verdade, ele é o versículo fundacional desse fundacional capítulo. Trata-se da fundação de todas as fundações e por isso pode ser considerado o versículo mais importante da Bíblia. Adalto Lourenço diz que essa primeira frase da Bíblia define a origem dos 3 elementos básicos principais com os quais a ciência trabalha, que é o tempo, o espaço e a matéria. Veja a ordem. No princípio, tempo. Deus criou os céus, espaço, e a terra, matéria. Como diz Braume, a criação dos céus e da terra é a base e o começo de toda a história. George Livingstone, falando da obra da criação registrada lá em Gênesis 1:1 até o 31, diz que pela brevidade e beleza da composição e do estilo, essa vinheta sobre a criação é inigualável. O Deus Criador domina a cena. Ele fala e imediatamente se forma a ordem, proporcionando um belo lugar de habitação e de abundantes suprimentos para a criação mais sublime de todas, o homem. Majestade e poder marcam cada sentença. O texto em tela apresenta-nos 4 verdades solenes: o tempo em que o universo foi criado, o autor da criação, como o universo foi criado e quão vasto é o universo criado. Vejamos, o tempo da criação, quando o universo foi criado. No princípio, o universo teve um princípio, quando Deus abriu as cortinas da eternidade e deu o pontapé inicial do tempo. Ele começou a história, criando o universo. Antes do princípio, só Deus existia, em luz inacessível, nos refúgios da eternidade. Somente o Pai, o Filho e o Espírito viviam desde sempre e em plena harmonia e felicidade. Quando alguém pergunta quem criou Deus, respondemos: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador, querido. Quando alguém pergunta quando ele passou a existir, respondemos: ele não passou a existir, ele é o Pai da eternidade. Deus é autoexistente. A vida estava nele, tudo existe por ele. No princípio trouxe à existência tudo. Antes do princípio, o universo apenas dormia na mente de Deus. A matéria, ela não é eterna como pensavam os gregos, mas foi criada e veio a existir no princípio. Antes do princípio, o universo não existia. Nos retolhos da eternidade, só Deus existia. E antes do princípio, ele planejou todas as coisas, tanto nossa redenção como nossa criação. Deus é a origem e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Eu concordo com o Bruce Walker, quando ele diz que no princípio Deus completou perfeitamente todo o cosmos. Princípio se refere a todo o evento criado, isto é, os 6 dias da criação, e não algo anterior aos 6 dias, nenhuma parte do primeiro dia. E quem é o autor da criação? É Deus. O primeiro livro da Bíblia abre as cortinas da história, acende as luzes do palco e apresenta-nos Deus. Não discute sua existência, afirma. No capítulo 1 de Gênesis, o Deus Criador é chamado 32 vezes de Elohim, uma palavra que enfatiza sua majestade e o seu poder. Esse nome de Deus representa a sua relação transcendente com a criação. Deus, diferentemente dos seres humanos, é sem princípio, não gerado, sem oposição ou limitação. O hebreu ele sempre chama Deus de Elohim quando se refere ao Deus de todo o universo, das nações e do mundo físico. Como já afirmamos, trata-se de um nome plural com um significado singular, ou seja, um substantivo uniplural, sugerindo a unipluralidade de Deus. Deus nos é apresentado da seguinte maneira: primeiro, eterno. Tudo que existe teve um começo. Os céus e a terra, criados no princípio. Antes do princípio nada existia, exceto Deus, o qual preexiste ao tempo e à criação. Deus ele é eterno. Segundo, ele é autoexistente. Os céus e a terra foram criados, contudo Deus não foi. Na verdade, ele é o Criador.
E tudo que existe deriva dele. Todavia, sua existência não deriva de ninguém, pois ele é autoexistente. Terceiro, autossuficiente. Ele sempre foi Deus completo em si mesmo e satisfeito consigo mesmo.